Bem, pessoal, aqui então nós estamos com a planilha, a mesma que eu passei para vocês. E, como eu disse em sala de aula, vocês vão poder customizar. Comentei isso no vídeo também, né? No vídeo anterior, vocês vão poder customizar de acordo com a realidade de vocês. Óbvio que alguns dos itens que estão aí vocês não vão conseguir mexer, como alimentação, né? Por exemplo, transporte, né? São coisas que são mais complicadas de você não ter. Porém, outros itens, como aluguel, né, nem todo mundo paga aluguel, então você não precisa ter essa linha aqui. Você pode simplesmente, né, excluí-la, certo? Vamos deixar aqui por enquanto, porque eu vou aproveitar todos esses itens aqui na nossa abordagem inicial. Tá? Eu não vou perder muito tempo aqui, porque nós já falamos sobre isso no vídeo anterior. A minha ideia, eu vou colocar os valores aqui, porque a minha ideia é justamente gerar um valor total para a gente poder entrar logo na terceira parte, certo? Então vamos lá. Então, vamos supor que esse custo de alimentação aqui ele seja fixo nessa residência, nessa família, tá? De R$ 250 para cada um, mais R$ 50 de, de dinheiro que você gasta na rua, tá? Esses R$ 250 aqui ele é resultado de R$ 1.000 dividido por 4. Vamos supor que essa família aqui ela tenha 4 pessoas, tá? Esse é o exemplo que eu tenho utilizado em sala de aula e eu vou manter ele aqui. Então, R$ 1.000 de rancho dividido por 4 pessoas dá R$ 250. Porém, a gente sabe que a gente não só come em casa. Eventualmente a gente come na rua também, certo? Então, eu vou colocar aqui o valor de R$ 50 por mês de gastos na rua, tá? Que não entram, eles não consomem o que foi adquirido via rancho, tá? Como comunicação, eu vou colocar aqui R$ 150, tá? De, de gasto com comunicação. Aí inclui tudo aqui, tá, gente? Inclui internet, inclui Wi-Fi, tá? Moradia, digamos que se pague também R$ 1.000, tá? E aí fica uma média de R$ 250 para cada um. Isso aqui, tá, gente, é só para a gente saber o seguinte, né? O custo de aluguel ele é possível ser dividido. Você consegue, por exemplo, alugar um espaço por R$ 300, né? Não é um lugar muito confortável, imagino, deve ser muito pequeno, mas é possível você conseguir isso aí. Então, mais ou menos dessa média de 200 a 250 a R$ 300, tá? Então, vamos supor que o aluguel nessa casa aí seja R$ 1.200, tá? Dividido por 4 pessoas, então daria R$ 300. Mais ou menos uma média, caso você esteja numa outra situação, né? Aquilo que eu falei, a gente sempre tem que imaginar um quadro de adverso, certo? Um quadro onde você tem que assumir responsabilidades sozinho, porque isso vai acontecer. A gente só está simulando, né, este momento, mas esse momento ele vai acontecer na vida de cada um, certo? Então a mesma coisa com a luz. Vamos supor que a luz seja R$ 800 por mês, tá? Então a gente vai colocar o valor de R$ 200. Água, digamos que de R$ 200 por mês, dividido por 4, então a gente vai colocar o valor de R$ 50. Transporte, eu vou colocar um valor que o pessoal tem dito aí, tá? Ele é um valor que começa pelo menos de R$ 60, que é um valor que você utiliza para ir para a escola ou que em tese você vai usar para ir para a faculdade, enfim, né? E a gente vai subir um pouco ele porque você não existe só para ir para a escola ou, ou futuramente para a faculdade, você vai também para outros lugares, né? Então a gente vai colocar aqui de transporte, tá, gente? Eu vou colocar nesse exemplo aqui R$ 120. Cuidados com saúde, tá? Aqui pode ser um plano de saúde, né? Enfim, alguma coisa assim. E por enquanto eu vou deixar em zero aqui, tá, gente? Essa parte, tá? Ou melhor não, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui um custo mensal de medicamentos, tá? Digamos que se gaste nessa casa,
em média de R$ 400 de medicação, tá? Então vamos colocar aqui R$ 100 por pessoa. Considerando que quando você sair de casa, você vai ter um custo aí de R$ 100 com saúde, com remédios, tá? Remédios básicos, né? Higiene pessoal, tá, gente? Aí aqui entra sabonete, enxaguante bucal, entra papel higiênico, shampoo, né? Essas coisas aí. Então vamos colocar também, tá? R$ 100. Digamos que seja aí para a família inteira R$ 400, a gente coloca aqui R$ 100 individual. Bem, o vestuário, como eu falei para vocês, tá? Ele precisa ser feito uma média, né? Ele é um gasto individual, beleza? Mas ele tem uma característica de que você vai ter que somar basicamente. Lembrando que nesse caso aqui da higiene pessoal, é preciso verificar se ele é um gasto familiar, tá? Ou se ele é individual. Porque aí tem a questão de você escolher seus próprios produtos, né? E não ter que ficar sujeito, por exemplo, à escolha do shampoo que sua mãe comprou, enfim, aquela coisa toda. Porém, aí vamos deixar esse valor de R$ 100 aqui porque não altera muita coisa, tá? É igual, por exemplo, esses R$ 50 aqui, né? A origem desse valor pode ser um trabalho que você fez, né? Pode ser você ganhou de alguém, enfim. Tá a mesma coisa aqui. Toda vez que for ir, né, ele vai ser um dinheiro que é seu. Tá? E sendo seu, você vai ter total liberdade e autonomia para decidir como gastá-lo. Tá? Então, no caso aqui, por exemplo, o que vai afetar depois é como que a gente vai mexer nele. Tá? Se for familiar, não tem muito o que fazer, ele está mais amarrado. Toda vez que tiver família aqui, significa que é um valor amarrado que não tem muito o que fazer. Aquele exemplo que eu disse, que eu dei em algumas salas, em sala de aula, né? Não tem como você, mesmo se esforçando, ajudando sua mãe lá no supermercado a diminuir, por exemplo, esse valor de R$ 250, né? Ajudando a escolher, fazer uma pesquisa de preço, ajudando sua mãe lá, empurrando o carrinho, fazendo tudinho e tal, usando aplicativo. Aí você consegue diminuir esses R$ 50 aqui, esses R$ 50 nada garante que ele vai ser seu, certo? A sua mãe vai lá fazer um bolo para ti, vai te agradecer, alguma coisa assim, mas ela não vai te dar necessariamente R$ 50. A não ser que talvez, tá, gente? Como eu tenho dito em algumas salas isso, né? Não falei em todas, mas há aquela possibilidade de negociação. Se você conseguir negociar com a sua mãe, olha, mãe, eu vou ajudar você a fazer isso, né? E aí tem como a senhora me dar uma parte desse desconto, né? Para eu investir, para eu guardar e poupar, certo? Talvez ela se empolgue e faça isso por você. Talvez ela responda, não, você economizar em casa não é mais do que tua obrigação. Isso aí vai depender de mãe para mãe, de pai para pai, entendeu, gente? Né? Mas o fato é que esse tipo de negociação é possível, tá? Você pode conseguir isso aí. Tá? Então, a gente encerra aqui nessa parte. Eu vou agora para o vestuário, porque tem aquele aspecto mais peculiar, né? Beleza, então aqui no caso do vestuário, a gente, como eu falei, você vai ter que pegar uma média do ano inteiro, tá? Uma vez que, assim, dificilmente se compra roupa todos os meses, né? Tem gente que compra até por semana e tal, mas a média geralmente é mais espaçada. Então você vai ter que pegar e fazer aí esse cálculo, né? Para ter uma noção de como é que dá. Vamos colocar aqui, tá, gente? Uma média de R$ 100 por mês de roupa, tá? R$ 100 por mês. Por mais que você não gaste todo mês isso, mas a gente está gerando uma média mensal aqui. Digamos que você gastou aí R$ 1.200 durante o ano inteiro em duas compras de R$ 600, se for o caso, entendeu? Ou em três compras de 400, enfim. Né? Aí você pega 1.200 e divide por 12 vai dar R$ 100, tá? Lazer e entretenimento, eu vou colocar um valor aqui que apareceu em muitas salas, tá, gente? Eu vou colocar aqui R$ 250. Foi o que me falaram, né? Apareceu várias vezes esse valor aqui. E eu não vou discutir com a realidade, certo? Educação e cursos, digamos que tem um curso lá que você queira fazer, tá?
eu não vou colocar, eu vou colocar 0 aqui por enquanto, tá, gente? Porque isso aqui, tá? Eu vou até tirar essa coluna, essa linha, na verdade, aqui, porque isso entra como objetivo, né? Isso é um objetivo do qual nós estamos falando aqui, né? O objetivo dessa atividade é justamente você desenvolver um hábito de economizar para investir e, uma vez tendo esse valor investido, você depois poder investir num curso que vai te melhorar enquanto profissional. A ideia é essa, né? Aqui ninguém vai estar vendendo sonhos e felicidades certas, não é receita de bolo aqui, tá, gente? É um método para você conseguir salvar um dinheiro por mês, usar esse dinheiro em algumas linhas de investimento, que é o que a gente vai abordar logo em seguida, e aí o produto desse investimento você decidir voltar para aquela primeira etapa da atividade, que era escolher uma área de formação e investir nela, tá? Basicamente isso. Então aqui no caso a parte de tecnologia, eu acho que entra, porque aí todos vocês necessitam, ou pelo menos procuram ter algum objeto de tecnologia que conecte vocês na internet, conecte vocês com as pessoas, tá? Então vamos colocar aqui um celular de R$ 1.200 também, dividido por 12 para facilitar aqui, né? Opa, peraí. R$ 100 também por mês, tá? Bem, então a gente vai somar tudo isso aqui, tá, gente? Lembrando, eu vou colocar R$ 300 aqui logo, mas lembrando que desses R$ 300, R$ 250 são F, tá? E R$ 50 é I, beleza? Aqui eu vou apagar esse I e vou deixar só o F, tá? Aqui também a gente vai colocar, vamos colocar um I aqui, tá, gente? E aqui eu vou mudar, vou colocar logo R$ 300. Então, nós vamos ter aqui, opa, pela soma aqui do automática do Excel, nós vamos ter então um custo, tá, de R$ 1.770. Então, esse esse personagem fictício que a gente está trabalhando aqui, ele tem um custo mensal de R$ 1.700. Cada um de vocês, quando fizer isso aqui, preencher, vai dar um valor. Tá? Esse valor, se você preencheu de forma honesta, tá? Fazendo levantamento, devido ao levantamento de dados mesmo aqui, quando for F, dividir pela quantidade de membros familiares da família, né? Então, quando você fizer isso tudo aqui, você vai chegar num valor médio, no valor médio não, no valor total, tá? De quanto é que é o seu custo mensal, tá? Esse valor não é, obviamente, muito preciso, mas ele já serve para você ter uma base. Você sabe que você não vai custar R$ 5.000, você sabe que você não vai custar só R$ 300 por mês, certo? Você sabe que, aqui no caso, por exemplo, esse exemplo que nós estamos fazendo aqui deu R$ 1.770, tá? Então, R$ 1.770, de cara, eu já sei que eu tenho, no caso, se for 10%, eu vou ter então desculpa, R$ 177, tá? 5% nós vamos ter R$ 88,50, tá? E 15%, como eu falei no outro vídeo, tá? Nós vamos ter a soma. R$ 265,50. Bem, gente, conforme eu estava dizendo, então nós temos aqui 5, 10 e 15%, tá, nos valores respectivos de R$ 88,50, R$ 177 e R$ 265,50. O que isso significa? Que esses valores aqui, tá, endereçados em cada uma dessas porcentagens, eles são os valores que você vai se esforçar para alcançar enquanto meta mensal, certo? Como que vai ser feito isso? Como não existe passe de mágica, tá? Em economia, ou o dinheiro ele só aparece quando você economiza, ou seja, quando você corta gastos, ou quando você produz mais dinheiro, no caso, mais riqueza, né?
Riqueza que eu estou falando em termos econômicos, tá, gente? Não é em termos de ostentação, de luxúria, nada disso não. Aqui a palavra riqueza no, no, no debate, na discussão econômica, ela por exemplo, eu tenho R$ 0, tá? E eu saio de R$ 0 para R$ 1, seja lá, eu faço uma caricatura de alguém, eu capino um jardim, eu ganho R$ 1 por isso, entendeu? Eu conto uma piada, alguém gosta da piada e me dá R$ 1, eu saí de 0 para 1, eu produzi riqueza. Ah, mas não dá para comprar nada com R$ 1, professor. Realmente, mas é nesse sentido que eu estou querendo que vocês entendam, tá? A saída do nada para algo, enquanto poder de compra. Então tá, gente, vamos pegar aqui o valor de R$ 177. Lembrando que você pode utilizar algo que fique entre 5% e 10%, tipo, sei lá, 8%. Você pode utilizar algo que fique entre 10% e 15%, tipo 12% ou 13%. Aqui, para facilitar o entendimento, vamos usar a média de 10%, tá? Então vai estabelecer uma média de R$ 177. Significa que eu vou mexer nessa tabela, nessa coluna de custos, tá? Dentro do que eu posso fazer para até chegar no valor de R$ 177 ou mais, os R$ 180, entendeu? Então, por exemplo, aqui, onde é que eu posso mexer, né? Eu como na rua, certo? Você come na rua, então você pode mexer no I, que é R$ 50 que nós tínhamos estabelecido. Porém, aí você tem que decidir, né? Se você vai parar completamente de comer na rua e comer só em casa mesmo, certo? Ou se você vai diminuir esse gasto apenas, entendeu? Então, digamos que você apenas diminua, né? E coloque R$ 25 aqui de valor econômico, tá? O Wi-Fi e celular é mais complicado, porque nós colocamos aqui como F. Mas digamos que seja um I, beleza, gente? Digamos que seja um I. Então você mude o seu plano de R$ 150 para um de 120, tá? Aí sobra R$ 30 aqui, ok? Então você passa, vai ficar um plano de R$ 120 e você passa R$ 30 para cá. Moradia e aluguel não tem muito o que fazer. Como eu disse, em sala de aula não tem como você negociar lá o que vai ser feito, certo? Ah, eu posso. Estou fazendo uma atividade de economia e tal, eu gostaria que você abaixasse o aluguel. Né? Dificilmente isso vai acontecer, tá, gente? Então é um custo de F. Serve aqui a referência para caso você queira sair de casa e alugar um lugar para você. Aí você tem essa referência de R$ 300. Tá? Não é porque você não gasta que você não vai colocar o valor, tá, gente? É isso que é importante, beleza? Você só não coloca o valor se ele simplesmente não existe na sua vida. Se você não aluga casa, se você já tem a sua própria casa, tá? Mas se você pretende sair, aí você tem que colocar, beleza? Então vamos lá. Aqui fica tudo zero, tá, gente? Onde tem F fica zero. Beleza, chegamos aqui em transporte, né? Pelo que eu tenho visto nas salas, R$ 60 não dá muito para mexer, porque é o valor que você usa para ir para a escola. Tá? Só daria para mexer nele em dias que tiver feriado, dia que não tiver aula, alguma coisa assim, que você souber já previamente, você pode salvar esse recurso aí e tal. Mas se for já acreditado, fica meio difícil. Porém, aqui a gente está lidando com R$ 120, né? Então a gente vai manter os R$ 60, a gente tem R$ 60 para poder mexer. Digamos que a gente mexa aí em, sei lá, em R$ 20 aqui, tá? Então ainda vai continuar R$ 100 aqui. Beleza? Cuidado com saúde, né? Que é aquela questão de medicação. Digamos que você consiga economizar também R$ 20, tá? Né? Aqui vai ficar 80, certo? Então, higiene pessoal, colocou como I aqui, digamos que você economize, sei lá, R$ 10 por mês. Tá? Existe um lema que eu aprendi uma vez com um professor, e nem era da área de economia, né? Ele trabalhava com produção de alimentos, e ele falou o seguinte: olha, Matheus, sempre é possível cortar custos. Claro que a gente pensa assim, produção de alimento, alguém que vai cortar custos, né? É a queda na qualidade. Realmente, se você começa a cortar custos demais e comprar produtos com a qualidade ruim, o gosto final
do alimento vai ficar ruim, certo? Nesse caso que eu estou dando exemplo para vocês. Mas ele dizia que entre uma coisa e outra, entre um extremo e outro, é possível cortar custos sem necessariamente afetar a qualidade final, certo? Fazendo algum trabalho de pesquisa, identificando fornecedores, né? Enfim, isso no caso desse exemplo que eu dei para vocês. Mas esse lema de que sempre é possível cortar custos, ele não está circunscrito apenas a esse exemplo também que eu dei para vocês, desse professor que eu tive aí na área de produção de alimentos, certo? É um lema que serve aí para qualquer atividade econômica, na verdade, onde envolva gastos. Então, de vestuário, digamos que você economize R$ 20. Vamos ver quanto é que está dando aqui por enquanto, gente? Ó, tá dando R$ 125, tá vendo? Por enquanto. Mas a gente ainda tem 2 itens para mexer, tá? 177 menos 125, nós temos que chegar em R$ 52, tá? Bem, a parte de entretenimento, tá? A gente pode tirar daqui justamente R$ 52, né? Ou R$ 60 logo, certo? Aqui não, a gente não tira nada, deixa quieto, porque você está investindo, né? Comprou e parcelou já. Isso aqui é no caso se for antes, né? De realizar a compra, você fazer uma escolha de um item menor, mas vamos considerar que você já tenha comprado e está pagando R$ 100 por mês. Então, só até agora, quando terminar de pagar, que você vai poder fazer um planejamento de um outro item de tecnologia, certo? Aqui, então, nessa soma, nós vamos ter R$ 185. Bem, gente, então, se a gente chegou no valor de R$ 185, tá? A meta era 177, então a gente não tem, obviamente, aí apenas 10%, a gente tem algo a mais, tá? Vamos descobrir quanto que é esse a mais? Regra de 3, tá, gente? Ó, se R$ 177, tá? Ele gera uma porcentagem alcançada de 10%, tá? Então R$ 185 vai ser 10,45%, tá? Bem pouco, né? Mas já é um pouco acima da média, ok? Certo, gente. Então aqui vamos pegar o valor de R$ 185. Vamos para essa outra planilha aqui. Tá? Nessa planilha, o que nós temos? Nós temos os meses, certo? Então nós temos aí o valor economizado, e aqui que a gente vai colocar R$ 185, tá? Em toda a sequência, porque esse é o valor que nós geramos mensalmente, tá? Então, em 12 meses, você vai ter R$ 2.220, juntando R$ 185, tá? Claro que cada um vai gerar o seu próprio valor, porque cada um vai ter sua própria tabela. Isso aqui é um exemplo, tá, gente? Eu coloquei aqui como outros aportes para a gente ter em mente o que pode vir a acontecer, certo? Então, digamos que aqui no mês de janeiro, nas férias, tá, você fez lá algum serviço, né, sei lá, ajudou aí alguém a cuidar de algum idoso, né, capinou um jardim, enfim, fez algum serviço aí, você conseguiu aqui uns R$ 800, certo? Digamos. Aí, em fevereiro, você conseguiu mais uns R$ 100. Em março, você não conseguiu nada. Abril também nada. Maio nada. Junho, digamos, uns R$ 500. Junho não, vamos lá. Julho, né? Férias, R$ 500. Aí aqui agosto também zero, zero, zero. Novembro você conseguiu uns R$ 250 e dezembro mais 800. Digamos que você pegou um trabalho temporário aí em alguma loja, certo?
Então aqui, se for pegar, digamos, considerando uma hipótese, tá? De ter acontecido de você ter ganhado essa grana aqui por fora, certo? Trabalhando, né, em serviços eventuais aí. A galera que já tem trabalho, tá, gente? Pessoal que já trabalha e que já está empregado, né? Pode fazer um outro cálculo que nós não vamos abordar aqui, porque não vai dar tempo, porque a minha realidade, a realidade, digamos, mais comum é de estudantes que não trabalham, tá? Então a galera que trabalha é uma realidade, mas é minoria ainda. Então o que acontece? A gente priorizou em diminuir gastos, tá? Mas você pode ter uma outra planilha de, de ganhos, no caso, onde você separe uma parte do seu ganho. Geralmente a galera trabalha aí com 10 a 20, 15, 20%, entendeu? Então o cara ganha R$ 2.000, ele separa R$ 200 para economizar. Mais ou menos seria isso aí. Tá? E aí você colocaria esse valor aqui, 200 já fixo, entendeu? Eu optei aqui nesse exemplo de colocar um exemplo mais próximo da realidade. Ou seja, aqui na primeira fileira, nessa primeira linha, os R$ 185 que nós obtivemos na atividade, tá? E esses valores eventuais aqui, você vê que é eventual porque em alguns meses não rolou, né? Então a gente faz uma soma, aí se fosse algo assim, mais ou menos, você teria R$ 4.620, tá? Sendo R$ 2.450 desses serviços esporádicos, temporários, e fixo R$ 2.220, tá? Ah, professor, não quero ter nada fixo, não quero ter nada de trabalho fixo, não, desculpa. Eu não quero me estressar com o trabalho, só quero economizar. Então zera tudo aqui, tá? Ignora esses outros aportes e considera só aqui que, na verdade, a nossa atividade ela está centrada aqui, tá, gente? Isso aqui é caso você queira fazer, né? Esse a mais, beleza, tá? Mas o que interessa para a gente aqui, de forma abre aspas, religiosa, tá? No sentido de se manter sempre, é os R$ 185. Tá? Isso que a gente obteve aí, no caso, que seria aí na planilha aqui, 10,45%. Você pode tentar arredondar isso aqui para 11%, né? Para ver quanto é que seria. Mas aí, no caso, fica a critério de vocês. Lembrando sempre de que não adianta colocar um valor muito alto, tá? Tipo, professor, eu quero economizar 30%, certo? 30% vai complicar, vai ficar um valor bem mais alto, né? Você vai ter que multiplicar, só multiplicar 177 por 3. É R$ 500 por mês, tá? É possível? Mas é mais difícil, sempre é mais difícil, tá? Ou seja, de R$ 1.770 você economizar R$ 530 é um objetivo mais difícil. É possível, mas é mais difícil. É melhor você conseguir focar em algo real, mas que você consiga manter, porque a graça disso aqui é você conseguir manter, tá, todo mês esse valor, entendeu? Isso que é o que faz funcionar a, a economia, né? A atitude econômica, certo? Então, colocar um valor muito baixo dá certo, é mais fácil de economizar. R$ 88 não é um valor a se jogar fora, certo? É um valor considerável, mas por exemplo, se fosse aqui um gasto menor e esse 5% desse R$ 10 ou R$ 15, aí já não vale tanto a pena, entendeu? Por isso que a gente tem que pensar em algo entre, pelo menos acima de R$ 50 e abaixo de R$ 200, certo? Seria uma média, assim, em termos de valor, né? Beleza? Mas aí tudo também o que vai dizer é a sua realidade, porque quanto mais você aumentar na porcentagem aqui, cheguei a comentar isso em sala de aula, tá? Mais você vai sofrer, porque você vai ter que tirar coisas e vai chegar um ponto que não vai dar para mexer, né?
certo? Por exemplo, na parte de vestuário, você conseguir economizar R$ 20 aqui, né? Mas para isso você vai ter que não vai ter que comprar mais no shopping, você tem que comprar no centro. Só que para ir para o centro você vai precisar de ônibus, entendeu? Então não dá para ir economizar demais, que aí você daqui a pouco não vai ter nem como pegar o ônibus para ir para o centro para fazer essa economia. Entenderam, gente? Então por isso que tem que ser uma coisa honesta, mas dentro da realidade. Né? Não adianta você querer economizar muito e não conseguir cumprir com isso. Então, pessoal, a partir desse momento agora, eu vou passar a bola para o meu amigo lá de São Paulo, especialista em investimento, Mr. Solomon, que meu amigo de longa data, ele vai oferecer aí para vocês algumas opções, tá, do que fazer com essa grana aí mensal, beleza? Por que isso aí, gente? Vamos lá. Quando você começa a juntar esse dinheiro, não é interessante que ele fique, tá, em casa. Eu comentei isso em algumas salas, tá? Porque se ele fica em casa, ele fica à disposição, né? À disposição de aquelas emergências que às vezes não são as suas emergências. Tá? Ele se confunde com aquela economia doméstica, digamos, tá? Então, tipo, acabou o gás, aí alguém sabe que você está guardando aquela grana lá em algum lugar, debaixo do colchão, por exemplo, ou dentro de um cofrinho. Para aquela pessoa, né, ela precisa fazer o almoço, então para ela aquilo é uma emergência. Então ela vai quebrar o seu cofre lá, vai dar um jeito de tirar o dinheiro. Quando você chegar em casa, ela vai dizer, olha, eu comprei gás com o teu dinheiro. E se for tua mãe, você não vai ter muito o que discutir, entendeu? Então, qual é o ideal, gente? Você ter esse dinheiro fora de casa, guardado numa conta, certo? Hoje é muito mais fácil fazer isso. Eu lembro que a primeira vez que eu fui abordar essa atividade, não tinha Pix, né? Era mais difícil para as pessoas, para eu orientar para os alunos a fazerem, né? Eles tinham que abrir uma conta no banco, que era uma coisa mais difícil, entendeu? Hoje é mais fácil você fazer, abrir contas, né, através de bancos virtuais, né? Você tem várias opções aí na internet para fazer. E é isso. Então esse dinheiro não pode ficar guardado em casa porque ele vai desvalorizar, você vai perder, né? Ele não vai estar rendendo nada, você vai estar correndo o risco de que alguém pegue e use, baseado nas suas demandas, nas suas emergências e não necessariamente nas suas, tá? Tem a história do argentino lá que juntou dinheiro há 4 anos, pegou um garrafão de 20 litros, ficou colocando moedas lá para poder usar esse dinheiro na Copa. Agora, nessa Copa que vai ter, né? Do Catar. E aí ele se ferrou, porque o dinheiro desvalorizou todo, né? Então era mais interessante ele ter gastado mesmo. Mas isso não tem nada a ver, é um problema da economia lá, mas tem a ver no sentido de que ele deixou esse dinheiro guardado em casa. Né? No caso da Argentina, é, iria também ter problemas no banco, certo? Mas em casa ele não está rendendo absolutamente nada. Na poupança, você tem essa opção, a opção mais básica, né, de rendimento. Então, gente, aqui a gente vai no Google para dar uma olhada em quanto é que está rendendo a poupança hoje, certo? Então aqui, ó, 0,5 ao mês, tá? Então vamos considerar esse valor aí baseado no que a gente fez, certo? Então, bem, gente, então vamos aqui entender rapidamente como é que funciona essa questão do rendimento de 0,5 da poupança, que é a primeira opção que a gente tem para além da opção de rendimento zero, que é o dinheiro guardado embaixo do travesseiro, tá? Que é o que nós aqui já condenamos essa ideia, beleza? Então, ora, o aporte que nós estamos utilizando nessa atividade aqui como exemplo, é de R$ 185, tá? Então, digamos que no dia 1º de janeiro eu depositei R$ 185, ok? Quando chegar no 1º de fevereiro, ou seja, um mês depois, tá? Ele vai ter rendido 0,5%. Então, ele vai me render 92 centavos. Então, no dia 1º de fevereiro, eu vou ter R$ 185,92. Tá? Ok, só que o que acontece? No dia 1º de fevereiro, eu vou depositar de novo R$ 185, igual como eu fiz no dia 1º de janeiro. Né? Então, mais R$ 185. Tá? Eu vou ter aqui os 92 centavos de lucro, né? E o recém-inserido R$ 185. Quando chegar no dia 1º de março, tá?
vai haver um rendimento de 0,5%. Vejam que agora o rendimento pulou de 92 centavos para 1,85. O dobro, né? Então eu vou ter isso aqui, ó. R$ 372,77. Só que o que acontece? No dia 1º de março eu vou entrar com mais R$ 185. Então eu vou ficar com R$ 557,77, tá? Esse valor vai render até o primeiro do outro mês, onde vai acontecer o quê? Vai entrar mais 0,5%. Ok? Então ele vai me render agora 2,78. Tá? Percebam que esse valor está rendendo não só em cima do aporte que eu faço, mas também dos rendimentos anteriores. Só que a gente está lidando aqui com poupança, tá, gente? Porém, essa lógica aqui, ela vale para outras situações também, tá? O que muda é a porcentagem. Nós estamos trabalhando com uma porcentagem mensal de 0,5. Né? O que o professor Solomon vai falar ele vai dar outros exemplos com rendimento maior, onde você vai colocar um valor mensal maior, certo? Mas vamos prosseguir aqui. Então, R$ 560, quando chegar no outro mês, tá? Ele vai ter um rendimento, de novo, mais 0,5%. Opa, me confundi aqui, na verdade, vamos voltar. Vamos voltar para o valor de R$ 560,56. Tá, que é o valor do último mês. Então aí sim, né? Eu vou aportar de novo mais R$ 185,00. E aí ele vai para R$ 745,00. E aí ele vai render, né, durante um mês. Tá? Porque eu fui dar um exemplo e acabei não adicionando o aporte de R$ 185,00. Tá? Mas aqui 0,5%. Tá? Ó, agora já está em 3,70. Lembre, lá no começo, o primeiro mês era 90 centavos. Agora ele já está rendendo 3,70. Isso é o rendimento composto, certo, gente? Né? Ele está rendendo em cima dos seus aportes, em cima do que está rendendo também. Tá? Ó, certo? E aí também, sempre quando coincide, né, quando fecha o mês, eu vou lá e deposito mais R$ 185,00. Né? Então, basicamente é isso, tá, gente? O que o Mr. Solomon vai fazer é mostrar para vocês outras opções além da poupança, tá? Mas a poupança já é melhor do que você deixar o dinheiro em casa. Isso que a gente tem que ter ideia, tá, gente? Não deixar o dinheiro em casa, deixar pelo menos numa conta. O que ele vai mostrar para vocês são outras opções melhores do que a poupança, tá? Ele vai mostrar aí o tesouro direto, alguns tipos diferentes de tesouro direto, porque tem tipos dentro do próprio tesouro, tem tipos diferentes lá, né? Ele vai explicar isso melhor e vai terminar com bolsa de valores. Então você vai poder escolher qual dessas formas você vai poder guardar, tá? Aí o seu R$ 185,00 mensal, os seus 10% mensais que você conseguiu, tá? No seu esforço aí através da sua atividade aqui da planilha, né, o valor que você vai chegar, esse valor vai ser o seu valor econômico que você vai poder, então, utilizar para futuramente viabilizar os seus projetos de formação, ou seja lá qual for o projeto, beleza, gente? Então, agora eu vou passar a bola aqui para o meu amigo Mr. Solomon. Uma ótima aula com ele aí, certo? E espero que vocês entendam. Vamos lá. Bola para frente. Até mais, gente. Oi, Matheus. Eu vou criar aqui, ver se fica claro para você. Se tiver alguma dificuldade, você me fala. E eu tenho que deixar mais nítido. Esse daqui é o site do Tesouro Direto. Aí eu vou fazer o primeiro exercício aqui, usando um pré-fixado. O Tesouro Direto é o título do governo, né, que você vai emprestar para o governo. E vai aqui ser pré-fixado com resgate em 2025. Aí você tem aqui a rentabilidade anual de 11,88
investimento mínimo de 31,43 e cada título vale R$ 785. Vencimento, então, dia 1/1 de 2025. Isso é um pré-fixado, então está pré-determinado o valor dele. A gente vem aqui no simulador, aí vai aqui. Quanto quer investir hoje? Eu vou botar aqui R$40, né? Que são uma molecadinha. R$40. E vai investir R$40 por mês até a data em questão. Aqui tem o valor, né, de quanto vale cada título. Está comprando uma parcela desse título, né? R$40. E a rentabilidade aqui. Então, vamos aqui, vai simular. Demora um pouquinho. E aí você tem uma curva, né? Aqui. Essa curva vai definir aqui embaixo, você vai ter a rentabilidade. Vou dar uma focada aqui, ó. Valor investido, R$40, aporte mensal 40, total investido, 1.040. Aí o total bruto 1.180, vai descontar o R$24 de imposto de renda, emolumentos da B3, né, que é a taxa, 2,21, e você vai ter o valor de 1.153. Você botou 1.040, em 2 anos você vai ter R$113,50. E ele faz um comparativo com também os outros investimentos de renda fixa. Aqui é o Tesouro Direto, onde deu 1.153. Se colocasse na poupança, daí a 1.106, perderia logo aqui R$50. O CDB, 1.110. LCI ou LCA, nesse mesmo valor seria 1.116, né? E um fundo DI seria 1.112. Logo, é o melhor investimento para esse valor dessa maneira. Vou passar outro título onde ele é variável. Esse foi pré-fixado, né? Então vamos lá, eu vou fechar aqui e vou passar outro título e vou explicar. Bem, agora vamos lá para o Tesouro Selic. O que a gente fez, o primeiro foi o pré-fixado. Agora o Tesouro Selic, ele é atrelado à taxa Selic, né? Então aqui você vai ter aqui a taxa Selic mais essa porcentagem, 0,373. Tem investimento mínimo um pouco maior e o preço unitário dele é maior também, 12.373. E lá está a data de vencimento dele, 1 de março. O Tesouro Selic ele é bom por ser atrelado à taxa Selic, então a taxa Selic subiu, ele sobe também, ele se valoriza, né? Ele é bom como reserva de emergência, então você vai colocando ali, serve como uma reserva, e ele não perde muito na hora do resgate durante, porque eu preciso resgatar amanhã esse dinheiro, porque eu vou pagar uma conta, uma coisa assim, é uma reserva de emergência. Ele não perde tanto quanto os outros, que é no Tesouro Pré-fixado, ele tem o valor pré-determinado lá, mas ele pode variar. Aqui a variação é pela taxa Selic. Então vamos lá, né? Aqui tem aqui. É o site do Tesouro Direto, né? Aqui. Então vamos aqui simular. Quero investir hoje. Mesma coisa. Só aqui é um pouco maior, né? Você tem o mínimo lá que era 143. Eu vou botar R$150 de entrada e 150 aqui por mês. Um pouquinho mais, né? Então vem aqui. Aí você vai ter aqui. Vamos lá, para os valores primeiro. Data de resgate, 1 de março de 2025, valor investido 150, aporte mensais 150, são 27 depósitos até o mês março, né? Total 4.200. Vai sacar aqui, bruto 4.654, desconto imposto de renda, não tem taxa da B3, total 4.536, logo 376,81. Aí tem de novo esse gráfico. E no gráfico aqui tem, conforme você vai subindo, né? Mas o que nos interessa é o comparativo com os outros investimentos. Deixa eu fechar aqui. Então, nesse Tesouro Selic, 4.576. Fosse na poupança, 4.484. CDB, 4.503. LCI, né? Título, né? Letra de câmbio imobiliário, né? E aí 4.527 e fundo DI 4.509. Quer dizer, ele ganha de todos aqui. Fica muito perto da poupança, mas mesmo assim ele ganha. Dessa forma, esse é o Tesouro Selic, também muito bom. Esse daí excelente para reserva de emergência, né? Vamos embora. Muito bem, vamos agora para o último título. Vamos agora o IPCA 2026. Tesouro IPCA. Antigamente tinha outros nomes, né? Então aqui ficou mais simples, porque é para plataforma para o investidor
leigo, né? Não é um economista, é uma pessoa que quer investir em títulos do governo. Então, IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo. Então, é o índice de preços que é usado pelo IBGE, né? Com o saque em 2026. Esse exercício que você está fazendo é para pessoas mais jovens, né? Então, eu penso que um espaço curto seja melhor para essa primeira experiência. Então, aqui você vai ter o índice de preço, índice de preço ao consumidor amplo, que na realidade é a inflação, né? Mais essa porcentagem aqui. Quer dizer, ele vai render mais que a inflação. Aqui o mínimo dele é melhor, porque é mais baixo. São R$ 32,37. Vamos lá então? Vamos simular? Aqui. Eu estou aqui segurando o celular, né? Então, eu quero investir hoje, mesmo protocolo. Isso ele pode fazer. Eu vou botar aqui 35 para arredondar. Opa, passou aqui. E R$ 35. Muito bem. Aí você vai ter aqui o simulador. Tá lá. R$ 35 investido, 45 aportes mensais até a data de 15 de março de 2026. Total, 1.610. Aqui de pertinho, né? E aí você tem valor bruto, 1.902. Imposto de renda, paga 45,96. Taxa da B3, são os emolumentos. Valor líquido, 1.850. Aí tem novamente o gráfico, né, com a curva. E aí a gente quer ver a rentabilidade no comparativo. Aqui no Tesouro, 1.850, olha que maravilha. Na poupança dá menos, quase R$ 100 a menos, 1.752, CDB 1.788, LCI 1.799 e Fundei 1.792. Dessa forma, fica sendo melhor esse título, quando se trata de títulos, o título Tesouro IPCA é o que está dando mais, porque também ele vai ter um tempo maior, né? Os outros eram 2025, esse tem um ano a mais, 2026. Ficando assim, terminamos por aqui sobre os títulos de governo. Aí vamos agora fazer o comparativo com ações. IVVB11, né? E Bovespa. Muito bem, bom dia. Então vou aqui dar uma abertura. No primeiro, o professor Matheus falou que vai usar esses vídeos, então vou fazer um pouco mais refinado, né? Mais explicativo, para que possa compreender. Sejam bem-vindos, então. Aqui vamos falar, portanto, de ações. Então, ao invés de pegar empresas específicas, eu vou dar, nessa explicação, vamos falar do investimento no mercado internacional, onde todo mundo conhece as empresas, então desde Facebook, Facebook, Tesla, Coca-Cola. Existe um nome para isso, chamado eShares, então é um fundo de investimento, como se fosse uma cesta de investimento com todas as ações. Essa que eu vou falar agora chama-se IVVB11, está aqui o nome. Ela vai tratar das empresas dos Estados Unidos. Vamos começar por lá, depois eu vou falar do mercado nacional ou brasileiro. Dessa forma, IVVB11 é uma cesta com as ações norte-americanas. Qual que é a intenção dessa conversa aqui? É mostrar a variação que uma ação, né, nesse caso um grupo de ações, uma cesta, pode ter com relação ao mercado. Aquela pergunta clássica, vale a pena investir em ações? Nós falamos antes do título federal, pré-determinado, chama pré-fixado, que está lá, era 11,88, e falamos, portanto, eram R$100 o exercício e dava R$2.600 em 5 anos, né? Não, eram 3 anos. Então aqui a gente vai tratar de um pouco mais tempo, de 5 anos, para ver quanto você captaria se houvesse esse investimento de R$100 mensais também no mercado financeiro. Vamos lá? Então aqui eu vou mostrar primeiro o gráfico. Esse aqui é o gráfico, você vai entrar no site investing.com, você tem a evolução durante o tempo dessa cesta. Ele é negociado na Bolsa de Valores. Então quando a gente fala de mercado financeiro, simplifique sua vida, corretora de valores, Bolsa de Valores. O restante, a probabilidade é muito alta de você tomar prejuízo. Então, vamos ficar aqui. Você abre uma conta, a gente pode gravar depois qual o procedimento para investir na bolsa, mas basicamente assim, você vai escolher uma corretora, por exemplo, pode ser, eu uso a Terra, então você abre lá uma conta e vai poder comprar ações através dessa corretora. Pode começar com R$30, pode começar com o valor que você tiver, tem ações até de 50 centavos. Nesse caso,
vamos falar aqui da IVVB11. Muito bem, seja bem-vindo. Vamos continuar essa conversa, essa explanação. Eu venho até um simulador de juros compostos. Isso é muito importante, estudar matemática. Observa que para ser rico ou mexer com dinheiro não tem jeito, matemática pura. O que eu fiz aqui? Nós lá vimos a evolução que foi de 2018 até 2023. Mas não adianta, porque a gente não consegue voltar no tempo e investir. O que a gente pode fazer é uma evolução, uma projeção futura baseado no que aconteceu antes. Isso também não é válido porque, como se diz, o lucro passado não representa o lucro futuro. Tudo pode acontecer no mercado financeiro. Mas como é um estudo aqui, nós vamos projetar na mesma métrica que foi usada até então. O IVVB11 que a gente está tratando, ele tem já há 20 anos uma rentabilidade de 40% ao ano. Então eu vou mudar aqui para 5 anos, né? Que eu tinha botado 3, vou botar 5. 5 anos passa rápido. Então imaginando numa situação que você colocasse R$100 para começar, mas lá nós temos um valor de 216 hoje, mas você pode comprar R$100, né? Pode comprar uma parte da ação. Então vamos imaginar que será R$100 para o exercício. Depois a gente trabalha isso daí de como comprar metade de uma ação, uma fração da ação. Mas para aqui só ilustrar, então a gente vai para o valor mensal R$100 também. Taxa de juros, como foram os últimos 20 anos, 40% ao ano, então colocamos aqui 40% ao ano, período 5 anos. E vamos aqui, clicamos em calcular, vamos ver quanto vai render isso nesse período. Então vamos lá. Você vai ter em 5 anos, depositando R$100 por mês, esse valor, R$15.934. O valor investido que você colocou de dinheiro foi 6.100. Você viu? Botou 6.100. E vamos quanto teve de lucro, de rentabilização? Teve um total de R$ 9.834,56. Você viu? Os juros foi maior que o dinheiro investido. Porque você teve juros compostos, né? Então ele vai subindo proporcionalmente, geometricamente, aí, de maneira composta. Valeu a pena? Valeu. Qual foi o total aqui? 15 mil. Lá no Tesouro Direto, se eu não estou enganado, você teria R$ 2.600. Então está respondido, 2.600 para 15 mil, tem uma distância aí de quase 13 mil e uns quebrados. Essa seria o investimento no IVVB11 numa projeção baseado nos rendimentos dos últimos 20 anos. Dessa forma, fizemos isso. Vou fazer agora sobre o mercado nacional, mesma matemática, uma cesta também, e aí que chama BOVA11, vamos usar o BOVA11, que remete o índice Bovespa, que a gente escuta toda hora na televisão, no rádio, e vamos ver quanto renderá, né? Vamos fazer o mesmo estudo.